Eu diria que há uma boa chance de que Trump pessoalmente não soubesse. Ele não é uma pessoa organizada. Ele não processa sistematicamente os relatórios de inteligência. Mesmo assim, se esse fosse o caso, um presidente com sua responsabilidade, depois dos fatos, diria algo ao público, diria algo à CIA, diria algo aos russos, diria algo para evitar que isso se transformasse em uma catástrofe. Novamente, será que ele disse algo em particular? Eu duvido. Do jeito que esta Casa Branca funciona, isso não teria acontecido sem que se soubesse de alguma forma. Mas o fato, claramente evidente, de que ele não disse nada em público, também é profundamente insidioso em suas implicações para tentar alcançar algum tipo de fim negociado para esta guerra. Na verdade, como a Rússia pode negociar a paz se operações complexas de inteligência que atacam o núcleo absoluto de sua segurança nacional são realizadas dessa maneira, justamente no momento em que os Estados Unidos pressionam por negociações de paz? A resposta é: não pode. A Rússia, obviamente, não pode ter nenhuma confiança no regime da Ucrânia. Isso nem precisa ser dito. Mas em circunstâncias como essas, a Rússia também não pode confiar no governo dos Estados Unidos. Isso torna extraordinariamente difícil enxergar qualquer perspectiva além da continuação da guerra. E é amplamente argumentado e acreditado que essa é a intenção do chamado Deep State. Novamente, isso levanta todo tipo de questionamento. Por que razão a CIA, o MI6 e outros querem a continuação da guerra? Seria simplesmente porque é um bom negócio? Bem, sem dúvida isso faz parte. Essa é a mentalidade. Esses são os incentivos. Pode ser verdade também para Zelensky e seu grupo que isso seja apenas uma operação para ganhar dinheiro. É o negócio deles. Pode ser a arrogância, a falta de responsabilidade e a imprudência que vimos repetidamente na política externa dos Estados Unidos nos últimos 34 anos. Novamente, essas são questões em aberto, ao menos da minha parte, e não respostas definitivas, porque não há uma prestação de contas honesta sobre nada disso. Então, como a Rússia pode responder a isso? Ou você tem alguma previsão informada? Porque conversei esta manhã com o ex-embaixador indiano, Badr Kumar, que normalmente é muito comedido, mas agora estava pedindo uma desescalada. Mas agora ele via como sendo, acho, irresponsável não responder. Então, na prática, argumentando que a Rússia deveria agora liberar seus mísseis hipersônicos e novamente desencadear sua fúria sobre seus oponentes, não apenas a Ucrânia, mas também sobre os países ocidentais que atacaram suas forças nucleares. Novamente, isso veio da lógica de que não se pode ter estabilidade internacional baseada na dissuasão nuclear se aceitarmos que este é o novo normal. Que a partir de agora podemos atacar as forças nucleares da Rússia, destruir seus bombardeiros nucleares e, de alguma forma, a Rússia não fará nada. Então, é um cenário de pesadelo, para ser honesto, se isso acontecer. Mas como a Rússia pode responder agora? Porque se não houver resposta, isso pode ser visto como mais irresponsável do que uma resposta real. Então, como se mantém a dissuasão nuclear se não houver, acho, um ataque retaliatório? Retaliatory strike. A fundamental problem in reaching peace. Um problema fundamental para alcançar a paz é que quando um lado demonstra moderação, se o outro interpreta isso como fraqueza e parte para o ataque, então obviamente demonstrar moderação, que é um pré-requisito para a paz, se torna impossível. E essa é a lógica mortal que os neoconservadores e o Estado profundo vêm exercendo há mais de 30 anos. Qualquer demonstração de moderação por um lado tem sido interpretada pelos Estados Unidos como um convite para serem ainda mais agressivos. E esse é um argumento que foi imediatamente levantado após o ataque aos bombardeiros estratégicos da Rússia. Está vendo? Está vendo como a Ucrânia é esperta? Está vendo como eles têm garra para lutar? Você vê como isso pode e deve continuar.
E temos tolos absolutamente terríveis, como o senador Lindsey Graham, que é um dos maiores idiotas da política americana, que ri satisfeito sobre esses acontecimentos. A implicação disso, de fato, é que os radicais de ambos os lados prevalecem. E quando os radicais de ambos os lados prevalecem, isso significa escalada. Quando ocorre uma escalada entre duas superpotências nucleares, isso significa que nos aproximamos ainda mais do risco de uma guerra nuclear total. E foi exatamente isso que aconteceu esta semana. Esperamos contra todas as esperanças que a Rússia não ataque a Alemanha, o Reino Unido ou os Estados Unidos em retaliação a isso. A Rússia interpreta isso como um ataque direto dos Estados Unidos e do Reino Unido, porque assume com alta plausibilidade e sem negação, ou sem uma negação convincente, que o Ocidente estava profundamente envolvido nisso, ou deveria estar, já que esse regime é uma criação deles. Portanto, a visão da Rússia é que sim, existe essa responsabilidade do Ocidente. Se tal ataque direto ocorresse, enfrentaríamos facilmente e, obviamente, uma escalada para a guerra nuclear. O que acho mais provável e plausível é que a Rússia interprete isso basicamente como a necessidade de derrotar militarmente a Ucrânia. E foi isso que o ex-presidente Medvedev disse imediatamente após esse ataque. Que está claro, isso significa que o regime ucraniano precisa acabar. E acredito que essa é a leitura plausível de tudo isso. Portanto, acredito que isso significa uma escalada da guerra na Ucrânia. E certamente, remit with that already exposed and carries to quite can bring to the embrace that will permit we revert to strength. Ostensibly was President Trump's aim. Minha última pergunta é, bem, o que deveria ter sido a primeira pergunta, que é, por que não discutimos mais as preocupações de segurança dos nossos oponentes? Porque, novamente, o ponto de partida na segurança internacional é que se você quer promover a paz, precisa discutir preocupações de segurança mútuas e encontrar uma forma de mitigá-las. Na ausência disso, a única maneira de garantir segurança é derrotando seus adversários, suas forças nucleares e destruindo-os no campo de batalha. Então, toda a premissa de como criar a paz realmente não está presente. A diplomacia não existe se você não consegue realmente reconhecer que seu oponente tem preocupações legítimas de segurança. E isso não se aplica só à Rússia. Vemos isso com outros também. Não discutimos o Irã, não discutimos a China ou as preocupações de segurança de qualquer outro. Quase sempre é uma visão caricata dos oponentes, como se tivessem apenas más intenções. Novamente, nem sempre foi assim. Você poderia explicar como chegamos a esse cenário, em que simplesmente andamos por aí, ignorantes, incapazes de discutir as preocupações de segurança dos nossos oponentes? Acho que existe uma visão que explica essa abordagem e depois há um argumento mais profundo, eu diria. Uma visão é que a diplomacia é inútil. Essa é uma opinião amplamente difundida de que não se pode fazer diplomacia, o outro lado é mau e trapaceia, então a diplomacia é apenas um exercício de ingenuidade. Isso tem um eco generalizado em todas as narrativas e discursos públicos no Ocidente. Essencialmente repete-se sem parar. Munique, 1938. Por que fazer diplomacia? O outro lado vai trapacear, não apazigue, não seja idiota, não seja ingênuo. Diplomacia é inútil, obsceno. Então essa é uma visão que considera os diplomatas como um ruído de fundo ingênuo. A verdadeira questão é o poder. Aqueles que têm essa visão acreditam que o conflito é inevitável e que esse é o verdadeiro estado das coisas. Portanto, qualquer um que fale sobre construção da paz é, você sabe, um professor universitário que não entende o mundo real. Essa é uma visão extraordinariamente perigosa, extraordinariamente anti-histórica, extraordinariamente imprudente, especialmente na era nuclear, mas é uma visão bastante difundida. Isso levanta uma segunda questão: de onde realmente veio essa visão? E eu acho que talvez haja duas partes para a resposta. Uma é uma parte intelectual.
Eu culpo bastante a teoria dos jogos por isso, na verdade, em um nível intelectual, porque a teoria dos jogos, da forma como é realmente praticada, de uma maneira muito ingênua, é que você não conversa com seu oponente. Você calcula com base nos movimentos dele. Então não há necessidade de diplomacia na teoria dos jogos. A ironia, claro, é que na teoria dos jogos você frequentemente acaba em desastre mútuo, como a própria teoria mostra. Então a teoria dos jogos perde, de certo modo, o ponto de que esse tipo de comportamento é mutuamente imprudente. Mas eu acho que, fundamentalmente, eu voltaria a uma visão diferente. A maioria dos países do mundo tenta se engajar na diplomacia. Ainda assim, a diplomacia não desapareceu. Houve diplomacia entre Irã e Arábia Saudita. Isso foi uma reaproximação muito importante. Há diplomacia acontecendo em muitas partes do mundo. É no Ocidente, e principalmente na Aliança dos Dawes Ways, onde a diplomacia desapareceu. E eu acredito que isso, no cerne da questão, não vem da teoria dos jogos ou da percepção do mal do outro lado, mas sim da arrogância do poder. Volto à ideia básica de que os líderes dos Estados Unidos passaram a acreditar, ao longo de muitas décadas, que poderiam fazer o que quisessem, Karen. E essa visão persiste até hoje, de que não há limites para o poder e que, em última análise, os Estados Unidos prevalecerão e, portanto, devem fazer qualquer coisa. Derrubar governos, matar opositores, apoiar genocídios, fornecer inteligência para destruir os bombardeiros estratégicos do adversário e assim por diante. Porque os Estados Unidos são e continuam sendo o poder incontestável do mundo. Claro que, na minha opinião, isso é insanidade. Não uma descrição precisa do estado do poder na era nuclear, quando os Estados Unidos estão vulneráveis à destruição, justamente pelos tipos de ações que tomam, provocações contra outras potências nucleares. Mas acredito que é essa mentalidade no cerne que levou à destruição da diplomacia nos últimos 30 anos. Eu diria que há um precedente para isso. Na minha opinião, a Grã-Bretanha agiu com mentiras repetidas, quase incessantes, e cinismo durante seu auge como hegemonia mundial. A Grã-Bretanha nunca respeitou tratados, sempre os quebrou em momentos convenientes e sempre enxergou o poder como uma questão fundamental. Essa visão vinha da superioridade de poder da Grã-Bretanha, não da lógica do conflito ou da lógica da paz. Então, acho que o que estamos vendo é uma espécie de tradição anglo-saxã de 2 séculos que ainda não foi controlada pela realidade do nosso tempo. A realidade é um mundo multipolar, mas a mentalidade ainda é de um mundo unipolar. But the mindset still is of a unipolar world.